Tudo bem? Aqui é o professor Cristiano, estou gravando uma aula aqui sobre evolução, lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. Chama a atenção o seguinte, sempre cai uma questão, duas questões no Enem, sempre cai. Então presta atenção aí, vamos lá comigo, vem comigo. Então é o seguinte, qual o significado de evolução? Evolução significa aperfeiçoar-se, melhorar, crescer, se desenvolver. Só que dentro do contexto biológico, o que significa evolução? É um processo de mudança e diversificação de um organismo ao longo do tempo que gera uma adaptação na qual é mais favorável ao meio ambiente. Tá certo? Vamos lá. Antes de falar sobre evolução, vamos voltar lá ao processo do criacionismo. O que é o criacionismo? É a ideia da criação de todos os seres vivos a partir de um ser supremo com poderes únicos. Tá certo? Serve para explicar muitas das vezes aquilo que não tem explicação. E é muito baseado em leis que não mudam. E logo foram seres que foram criados sem mudança nenhuma. Tá certo? O próprio Papa Francisco, apesar do aspecto da evolução ser um pouco contraditório com a religião, o próprio Papa Francisco afirma que a teoria do Big Bang e mesmo da evolução não é conflituosa com a religião. Tá certo? Mas nós olharmos o livro base judaico-cristã, a Gênese explica a criação a partir de um ser único, de um ser supremo. Tá certo? Logo, as espécies são fixas, chamado de fixismo. Todas as espécies criadas por esse ser, elas foram criadas naquele momento e permanecem até hoje, perduram até hoje. E a ciência começou a cair em contradição com esse aspecto religioso, falando sobre o transformismo. Por quê? Encontrava-se uma série de fósseis e esses fósseis mostravam, por exemplo, um elefante pré-histórico que tinha uma característica bastante diferente com um elefante atual, mostrando que houve uma transformação, houve uma mudança da característica dessa espécie. Então a ciência ela começou a acreditar no transformismo e não no fixismo, entrando mais ainda em contradição com o aspecto religioso. A primeira grande teoria é chamada de lamarquismo, por conta que vem desse cientista naturalista chamado Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, ou Cavaleiro de Lamarck. Ele teorizou as seguintes ideias. Primeiro, os seres melhoram rumo à perfeição. E essa perfeição é dada por uma força externa que faz o animal se transformar. Tá certo? Essa tendência de uma força externa faz com que ele entre na lei do uso e desuso. Ele usa um órgão ou não usa um órgão. Se usa um órgão, ele fica. Se ele não usa, desaparece. E esse órgão que ficou, ele é transmitido aos seus descendentes. Então nota, Lamarck, o ambiente influencia, essa força externa vai forçar o uso ou desuso de um certo órgão, esse usando, ele se modifica e é transferido aos descendentes. A principal ideia é, por exemplo, o pescoço das girafas. Então a girafa, ela necessitando se alimentar de árvores mais altas, ela começa a esticar o pescoço, esticar o pescoço, esticar o pescoço, e isso é transmitido aos descendentes. Então nota, usou o pescoço esticando, aquela característica permanece e é transmitida aos descendentes, a característica mais favorável para aquela espécie. Tá certo? Então, por exemplo, se eu pegasse, e foi um experimento que já foi feito, se eu pegar um rato, cortar o rabo do rato, né? O rato vive muito bem sem o rabo dele, beleza? E eu vou, na próxima geração, os filhotes vão nascer sem rabo. Aí, pega uma outra geração, corta os rabos. E assim, percebeu-se que isso não acontece nada, não desaparece o rabo dos ratos. Mostrando que essa teoria não é correta. Quando a gente fala de Charles Darwin, a base dele foi uma viagem que ele fez num navio chamado HMS Beagle, em que ele fez uma viagem de circunnavegação. Quando chegou na América do Sul, no Uruguai, ele percebeu uma preguiça gigante, né,
fósseis de preguiça gigante que não existiam na época dele, não existem hoje, ou seja, só em fósseis que aquele tipo de animal existia. Então então as espécies, algumas espécies desapareceram. Ele percebeu na Patagônia, que no norte da Patagônia tinha uma ema que era diferente do sul da Patagônia. E essas emas que eram diferentes, a ema é uma ave, elas tinham essa característica, estão muito relacionadas ao ambiente, aquela região específica, que se adaptava melhor. Então ele começou a imaginar que haveria um ancestral, que a partir do ancestral apareceu essas novas duas espécies de emas, que são distintas de dois lugares da Patagônia. Beleza. Ele também percebeu no Chile, nas ilhas do Chile, que várias ilhas, né, cada ilha tinha uma ave com um tipo de bico adaptado para um alimento. Ele pensou que essas aves eram da mesma espécie. Quando ele terminou a viagem, que levou espécies para a Inglaterra, foi feita uma avaliação, foi observado que eram espécies distintas. Essas espécies distintas estavam adaptadas a cada ilha, porque cada ilha tinha uma característica de oferecer um alimento para cada espécie dessas aves chamadas de tentilhões. Tá certo? Então, no darwinismo, o que eu tenho? Todas as espécies descendem do ancestral comum. Então ele dá essa ideia de uma árvore, né? Tem um tronco de árvore e tem uns galhos. Então eu tenho uma espécie ancestral e eu tenho uma modificação e geram ancestrais descendentes formando novas espécies. A evolução, a explicação mais simples, é a necessidade de se adaptar. Certas características dentro de um certo grupo se adaptam àquele ambiente. Aquela característica mais adaptada é selecionada, então os mais aptos são selecionados. É uma seleção natural. A partir daí, os selecionados é que vão transmitir aos descendentes aquela característica que melhor se adapta. Tá certo? Então, se eu comparar o lamarquismo com o darwinismo, olha o que acontece. No caso do lamarquismo, eu tenho a pressão do ambiente gerando uma modificação, e essa modificação mais adaptada é transmitida aos descendentes, e aquelas que entram em desuso desaparecem. Mas nota, no lamarquismo é o ambiente influenciando a aparecer uma modificação. Tá? E lei do uso e desuso. No caso do darwinismo, eu tenho o ambiente pressionando, mas o que acontece? Certas características são mais adaptadas àquele tipo de ambiente, aquela característica de alimentação, de luminosidade, de temperatura. Aquela característica mais adaptada é selecionada e aquela seleção eu tenho a transferência para os descendentes. Tá certo? Isso pode acontecer, certas características desaparecem, certos ancestrais desaparecem e duas características aparecem, uma se adaptando, por exemplo, a locais mais quentes, e uma outra característica se adaptando melhor a um local mais frio, tá certo? Gerando assim uma geração de novas espécies ou especiação, tá certo? Mas nota, no darwinismo aparecem características daquele grupo que são mais adaptadas. As mais adaptadas são selecionadas e transmitidas aos descendentes. Beleza. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, ele tenta explicar o porquê que aparece uma certa população de um organismo alguma diferença que se torna mais adaptada. Então a explicação são mutações no DNA. Então pode ter que um DNA normal ele sofre uma mutação, radiação ultravioleta, modificações aleatórias, e as proteínas mudam. Essa mudança de uma proteína, por exemplo, uma proteína muscular, pode tornar o músculo mais forte, mais resistente, e aquela característica permanecer. A mutação dos cromossomos, tá? Que a gente consegue isso principalmente num processo denominado de crossing over, tá certo? Na hora que vai formar
os cromossomos. Então pode ser, por exemplo, a perda de um pedaço de cromossomo, uma duplicação, uma inversão de algum cromossomo, e aquilo gerar uma modificação no material genético, gerando uma série de características que são mais adaptadas. Ou a recombinação dos cromossomos. Por exemplo, no processo de fecundação, eu tenho essa recombinação. Eu gero espermatozoides que têm certas características que na hora que fecundam o óvulo que é liberado pela minha mulher, tem que ter outras características. Essa recombinação do cromossomo que eu dou com a doação dela vai gerar modificações, gerando uma descendência com uma outra característica do material genético. E até mesmo bactérias podem ter a chamada recombinação cromossômica. Por exemplo, certas bactérias elas podem receber material genético de vírus. Uma bactéria pode trocar pedaços de material genético entre uma bactéria e outra, esse pedaço é chamado de plasmídio, ou mesmo fragmentos de bactérias mortas, material genético de bactérias mortas, podem ser incorporados a outras bactérias, gerando uma modificação no material genético. Certo? Espero que vocês tenham entendido. O neodarwinismo tenta explicar porque aparecem características mais ou menos adaptáveis que serão selecionadas, que complementam a ideia do darwinismo, que não tinha essa ideia do DNA, da molécula chamada DNA, na época dele, tá? Gente, valeu, obrigado. Tchau, obrigado.